Fala pessoal, e aí, tudo bom? Beleza? Bom, deixa eu explicar primeiro o que me motivou a gravar esse vídeo, né? Essa semana a gente fez um lançamento de um produto digital, é um e-book, né? A gente desenvolveu toda a parte da produção do e-book, editoração, mandou para pessoal fazer a revisão gramatical do e-book, aí tem a parte do designer, ficou super jóia. Aí a gente lançou o e-book e aí surgiu aquela dúvida, né? O que eu faço se alguém comprar esse e-book e compartilhar, né? E dito e feito, né? Mas por sorte nossa, uma pessoa ligou primeiro perguntando: Gustavo, posso compartilhar esse e-book num grupo de mães, né? No WhatsApp? Eu falei, não pode, né? A gente teve um trabalho enorme para desenvolver esse e-book e é uma produção nossa, não pode compartilhar. Mas mesmo assim eu fiquei na dúvida, né? Para saber como que eu poderia responder da forma mais correta para essa pessoa. E aí, eu também lembrei de um outro caso que aconteceu uma vez, que foi em relação a um conteúdo que eu produzi para um blog, né? Eu produzi um texto para um blog, eu dei, acho que era 10 dicas de como começar a pedalar. Era um texto normal, um texto tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei esse conteúdo, postei no meu blog, e eu uso uma ferramenta que ela fica monitorando quando alguém cita o meu nome, né? Você vai lá, chama Google Alert, tá? Quem quiser usar. Você vai lá nessa ferramenta, no Google Alert, você coloca o seu nome, e quando o Google acha alguma coisa que foi citada com o seu nome, o Google te avisa. E aí, para minha surpresa, eu recebi um alerta dizendo que uma revista de bicicleta de Curitiba, acho que era, se não me engano, eu não lembro, ela citou o meu nome. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no que aconteceu, né? Eu fui lá, entrei no site deles. Gente, eles pegaram o meu texto, Ctrl+C, Ctrl+V, e puseram no blog deles. O que acontece? Eu tive um trabalho para produzir esse texto. Eu desenvolvi um texto inédito para poder trazer tráfego de visitantes para o meu blog. Aí chega a revista, Ctrl+C, Ctrl+V, e pronto. Você acha que fica por isso mesmo. Eles até colocaram o meu nome no rodapé. Mas acontece que eu me senti desconfortável, porque não estava certo isso, né? Eu tive um trabalho para poder produzir esse texto e trazer tráfego para o meu site, e a revista, quando ela copiou o meu conteúdo, ela está canalizando o tráfego para o site dela. Mesmo ela citando o meu nome, eu fiquei na dúvida, né? Será que ela pode fazer isso ou não? Eu não sabia o que era o correto. Estava sem uma assessoria jurídica na época. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a revista e eu falei para eles, vocês copiaram um texto que era da minha autoria, eu quero que vocês coloquem o meu nome na parte de cima, linkando para o meu site, ou vocês me pagam um valor X para você poder usar o meu texto. O que vocês querem? Eles tiraram o texto do ar. Aí eles tiraram o texto do ar. Eles acharam melhor, eu fiquei mais tranquilo, o texto está no meu site e ele está mapeando. E aí, essa semana, aconteceu esse caso do nosso e-book, que a gente lançou um e-book e essa pessoa perguntou se podia compartilhar. Ela comprou o e-book, né? Mas ela perguntou se podia compartilhar num grupo de mães no WhatsApp. E aí, como ficou fervilhando isso na minha cabeça, eu falei, não, vamos conversar com algum especialista para entender o que está acontecendo. A gente aqui na empresa, a gente tem uma assessoria jurídica, que é o pessoal do Crivellari e Padovese, né? Aí eu troquei uma ideia lá com eles, eu falei, vamos fazer uma live junto? Vamos fazer uma live junto. Eu tenho algumas dúvidas, e aí eu mandei essas dúvidas para eles, até para eles poderem entender o contexto do problema, para poder saber o que estava acontecendo. E aí, eles muito gentilmente, eles convidaram a Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigada pelo convite. E aí, tudo bom? Então, a Fernanda ela vai falar um pouquinho para a gente, né? Eu tenho uma dúvida, e a Fernanda, como especialista, ela vai explicar para a gente, né, o que é o correto nessa área. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente está vivendo um momento onde a cópia do conteúdo na internet é muito fácil, né? Então, por exemplo, você monta um site, eu preciso de uma foto. Aonde você vai pegar essa foto? Vai no Google e pega. Não é tão simples assim. Eu preciso escrever um texto. Pega de algum site. Não é tão simples assim. A facilidade que a gente tem hoje, a gente fica achando que qualquer um pode pegar esse conteúdo. E não é bem assim, né, Fernanda? Exatamente, Gustavo. Eu tenho algumas dúvidas. Eu até anotei uma pergunta, né? Uma delas que eu queria fazer para você é assim,
Se eu achar uma foto na internet ou um texto, eu posso pegar essa foto, esse texto e estar usando num site meu, num blog? Então, Gustavo, tanto a imagem como o texto aí são criações intelectuais, né? Elas podem ser utilizadas desde que você mencione a autoria, a fonte, referência, no caso do texto, que faça o devido link aí, mencione o link de acesso, sempre dando os créditos para o autor, para o criador, né, dessa obra intelectual. E é importante também que você obtenha autorização, né, desse autor, para que não venha a ter problemas futuros, né? E é bom lembrar também, né, que a cópia de trechos de textos pode ser uma cópia integral de um texto ou alguns trechos, né, pode inclusive configurar plágio se você não menciona a autoria, tá? A gente podia pensar, inclusive, como se fosse um trabalho acadêmico, né? Quando a gente desenvolve um trabalho acadêmico, a gente pode citar uma outra obra, mas ela tem regras para serem citadas, né? Então, por exemplo, eu coloco lá, segundo o autor tal, entre aspas, você coloca o texto, e aí você coloca o que ele fala, mas são pequenos trechos, né? Exatamente, para esses trabalhos até tem aquelas regras da BNT, né, que você tem que obedecer, né, para poder fazer essas citações. Mas é isso que o pessoal não entende. O pessoal hoje pega o texto inteiro, copia e cola no site deles, né? Sim, e é importante também observar, né, sempre nessas fotos, nessas matérias, nisso que você está compartilhando na rede, né, mesmo fazendo todas essas observações, é importante também estar atento se isso não viola direito de outras pessoas. Não só em relação aos direitos autorais, mas, por exemplo, pode violar eventualmente o direito à imagem, à boa fama. Tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que está compartilhando na rede, né? Ah, não tenha dúvida, né? Eu já vi alguns casos que, por exemplo, quando solta uma fake news, né, e compartilha a fake news, a pessoa está sendo quase que conivente com aquilo, né? Exatamente, pode ter uma responsabilização depois. Entendi. E a minha outra dúvida, Fernanda, que era a seguinte, por exemplo, eu comprei um curso online, né? Então eu fui lá num site, comprei um curso online, recebi um material, recebi um e-book. Eu posso estar compartilhando isso num grupo de WhatsApp, por exemplo? Não. Quando você está comprando um curso, um e-book, você está adquirindo o direito de acessar esse conteúdo, mas você, por essa compra, você não adquire, em regra, o direito também de divulgar, de dar a senha para um terceiro, por exemplo, acessar. Inclusive, esses atos podem causar sérios danos, né, para o autor aí do e-book, da obra, enfim. Né? Perfeito. Importante lembrar que tudo que é uma criação intelectual tem a proteção, né, em regra da lei dos direitos autorais. Então, um texto, seja ele na forma física, digital, não importa a forma, né, uma matéria, uma foto, uma criação gráfica, uma obra de arte, tanto de caráter científico como literário, né, todas essas obras, elas têm a proteção, né, o autor tem a proteção pela lei, né? Entendi. Tem que sempre observar essas condições aí para poder estar compartilhando os conteúdos. Tá? Você sabe que tem muitos professores que procuram a gente quando eles vão produzir algum conteúdo digital. Uma das dúvidas que eles têm é em relação à pirataria do material dele, né? E aí a gente usa uma plataforma que chama Eduz, e a plataforma Eduz, o bacana dela é que quando você exporta o PDF, né? Quando o cliente compra o produto, a plataforma coloca automaticamente no rodapé o nome do comprador e o CPF do comprador. Isso inibe muito a pirataria, porque se essa pessoa pega o PDF e compartilha, vai com o nome dela. Entendeu? Exatamente, isso não é possível, né? Até assim, como uma dica, né, só complementa nessa questão dos direitos autorais, né? Para quem cria uma obra intelectual, fica aí uma dica jurídica, né, entre aspas, é sempre interessante que você mencione a autoria. Então, por exemplo, estou criando um texto, uma matéria e vou deixar disponível, né, vou publicar na internet. É sempre importante mencionar a autoria e também colocar aquela observação de que os direitos são reservados, né? Com isso você tem digamos assim, você se respalda mais de que quem está lendo não vai copiar isso, né? Perfeito. Não vai utilizar isso, né? Também, por outro lado, né, para quem gosta e para quem está sempre antenado, vendo as novidades aí, gosta de compartilhar conteúdo, então também é importante, como a gente disse, né, a dica é sempre obter autorização expressa antes de fazer isso, né, e sempre mencionar o máximo de informações possíveis
daquilo que você está copiando, daquele conteúdo, né? Mencionar o autor, a fonte, o link de acesso, a data, tudo que você puder mencionar a respeito daquela criação em si, melhor. Por isso que no caso de fotos, por exemplo, a gente usa uma base de dados que a gente paga pela licença da foto, né? Então, quando a gente vai montar um site, a gente compra a licença da foto. São licenças baratas, tem licenças de 4, 5 dólares, né? Mas as imagens que a gente usou no e-book, a gente compra a licença. O pessoal tem que tomar esse cuidado mesmo, né, Fernanda? Exatamente. Perfeito. Fernanda, agradeço de coração mesmo a participação. Muito obrigado e vamos fazer mais, porque eu gostei disso, viu? Também, Gustavo. Muito obrigada, viu? Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então ficamos aqui. Agradeço aí para quem quiser comentários. Pode colocar comentários aqui. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou colocar ele também lá no Face, né? E se você tiver alguma sugestão ou se você passou por alguma coisa parecida, coloca nos comentários aqui que a gente responde depois, tá ok? Falou, gente. Tchau, tchau.